Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos tristes e entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia fazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhe disse: como vocês custam entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava acontecendo a respeito de todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho o que expunha nas Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Sião. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Pai, que a Sua palavra seja manifesta, meu Pai, em nossas vidas, através do Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor possa me usar. Em nome de Jesus, amém. A palavra fala aqui que 2 discípulos iam caminhando pelo caminho. E esse caminho era um caminho de Emaús. Eu não sei se você teve a oportunidade ainda de ler sobre essa passagem. E nessa caminhada, esses 2 discípulos, eles estavam tristes por tudo que tinha acontecido com Jesus, porque ele tinha sido crucificado. E ali na caminhada, eles iam comentando sobre o que tinha acontecido. Que Jesus tinha morrido e eles esperavam que Jesus iria resolver o problema ali de Israel. Só que como Jesus tinha morrido, o que eles pensaram? Vamos embora, vamos para outro caminho. E nesse caminho, quem aparece? Um homem. E esse homem era Jesus. E Jesus questiona eles sobre o que vocês estão conversando. E eles falam sobre Jesus, que era um homem poderoso na palavra, poderoso com seu povo. Só que ele tinha morrido, já faziam 3 dias e nada tinha acontecido.
Jesus então olha para ele e fala: mas isso tudo que aconteceu já não era para ter acontecido? Você já não era para saber que isso iria acontecer? Por que Jesus fala isso? Porque esses discípulos, eles caminhavam também durante esses 3 anos com Jesus. Só que durante a caminhada, esses 2 discípulos, eles não reconheceram Jesus. E nesse contexto eu vejo o que o Senhor quer trazer para nós hoje. Sobre o caminho de Emaús, e o tema é conhecendo Jesus no caminho. E eu encontrei 5 razões por que esses discípulos estavam tristes ali naquele caminho. E um deles é que eles estavam no caminho errado. Jesus, lá no capítulo 49, versículo 49 do capítulo 24, ele deixa bem claro na morte dele, né? Quando ele sobe, quando ele está pronto para ir aos céus, ele fala: olha, fiquem aqui até que sejam revestidos de poder. E eles não fizeram isso. Eles caminharam, estavam indo para o caminho errado, estavam tristes. Eles não acreditaram em tudo aquilo que eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles não acreditaram em tudo aquilo que eles presenciaram Jesus fazer. Os milagres que Jesus fez, os cegos que o Senhor curou. Então, durante 3 anos, eles presenciaram tudo aquilo, mas não foram capazes de enxergar Jesus ali ao lado deles. Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte, que era naquele caminho de Emaús. E quando eu vejo essa passagem do caminho de Emaús, me leva lá em João 14, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque é na caminhada que nós conhecemos Jesus. A verdade é porque a verdade da palavra de Deus ela é manifesta. E a vida, porque tudo aquilo que levou Jesus foi a crucificação para que hoje eu e você tivéssemos vida. Então o caminho de Emaús, ele está lado a lado quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque é na caminhada que a gente conhece Ele. E quantos de nós está caminhando, mas não está com Jesus? Eu queria que você fizesse uma autoanálise na caminhada que você está. Não sei se é 1 ano, não sei se é 2 anos, não sei se é 3 anos, igual os discípulos andaram 2, 3 anos com Jesus. Mas quando Jesus estava ali lado a lado, perguntando: do que vocês estão discutindo? E eles falaram: você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? E era o próprio Jesus ali do lado deles. Eles estavam cegos, eles não estavam enxergando Jesus ali. Por quê? A tristeza era tanta, a incredulidade deles era tanta, que eles não estavam enxergando Jesus ali do lado deles. E era Jesus o tempo todo ali durante a caminhada. Muitos de nós nos encontramos nessa situação. Conhecemos Jesus apenas de ouvir falar. Ou até presenciamos algo na vida de outras pessoas, igual os discípulos falaram, que ele era um grande homem, um grande profeta, fez milagres. Talvez os discípulos falaram isso porque viram Jesus fazer milagre na vida de outras pessoas, mas na vida deles mesmos não tiveram experiência com Jesus. Por isso que eles não estavam nem reconhecendo quem que era. A tristeza cega a gente, impede a gente de reconhecer Jesus. Eles não conheciam Jesus, esse é o segundo tópico. Eles andaram com Jesus, quando eu falei, por 3 anos. Viram Jesus ressuscitar mortos, dar vida a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de maravilhas. Viram ele pregar sermões, mas não conheceram Jesus, porque não tiveram experiências com ele. Apenas estava só caminhando. Às vezes você está indo na célula, às vezes você está vindo na igreja,
só está fazendo para Deus, só está fazendo para Ele, mas nunca estar com Ele. Fazer é diferente de ser com Ele. Talvez naquele grande dia o Senhor fala assim: eu não te conheço. Você vai falar assim: por que, Senhor? Eu limpava a igreja, eu fazia isso. Você fazia tanta coisa que esqueceu de me conhecer. Você fazia tanta coisa, mas não era comigo. Você fazia tanta coisa, mas não conversava comigo. Você fez muito para mim, mas nunca foi comigo. Então que a gente possa refletir nessa manhã: será que eu estou tendo um relacionamento com Deus? Porque não faz sentido eu querer viver a eternidade ao lado de alguém que eu não conheço. Amém? Então que a gente possa gerar no nosso coração relacionamento com o Senhor. Coisas que esses 2 discípulos aqui não tiveram, porque não conheceram Jesus nesse caminho. Terceira coisa que eu vejo aqui: eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstraram que, além de não conhecerem Jesus, eles não se conheciam ali entre eles mesmos. Disseram que os chefes, que foram sacerdotes que crucificaram Jesus, eles não reconheceram que eles também eram pecadores, que eles também que crucificaram Jesus, que não foram os outros, mas eles também. Então eles disseram: mas os sacerdotes, as autoridades crucificaram Jesus. Eles não reconheceram que eles também crucificaram Jesus, porque eles eram pecadores. Eles não reconheceram isso. E o propósito da crucificação de Jesus não era só para abençoar eles ali, era para abençoar a humanidade toda. Eles acreditaram que Jesus iria fazer só ali em Israel, mas o propósito da cruz foi o quê? A vida para todos, não somente para eles. E eles também não tinham entendido essa questão. Muitas vezes, nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. Nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo fomos nós. Amém? E aqueles discípulos, eles não entenderam isso. Eles já acharam que foram os outros que fizeram com Jesus. Eles não. Quarta coisa, eles estavam decepcionados. Aqueles 2 homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. E como eu disse, Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados, a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro. E quando eles disseram, ao terceiro dia, desde que tudo aconteceu, Jesus foi crucificado, então vamos embora daqui, porque não resta mais nada para nós. Eu tenho certeza que quantas vezes, o pastor, não só o pastor aqui, mas os pastores no geral, os líderes falam assim: ô fulano, não vai embora não. Quando ele fala assim, não vai embora não, é porque você ainda não tem o entendimento, não tem ainda a sabedoria para quando chegar lá fora, você poder enfrentar as dificuldades. Então, às vezes, quando um membro sai da igreja, uma pessoa sai da igreja, a pessoa fala assim: não vai não. É como o Senhor disse aqui: não saiam daqui até que fique revestido de poder. Não é poder para comprar casa, não é poder para comprar carro, não é esse tipo de poder aquisitivo. É poder em sabedoria, em conhecimento. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque se você sair daqui, até que seja revestido de poder, quando chegar aqui, você não vai resistir. Você não tem conhecimento, você não tem sabedoria. Como que você vai para um lugar sem a estrutura? Então Deus estava ali guardando: olha,
fiquem aqui até que sejam revestidos de poder. Mas eles fizeram o contrário, eles quiseram caminhar para um outro lugar, um lugar desconhecido. Mas o Senhor é tão bom que no meio do caminho, Ele apareceu. Os discípulos, eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus chama de nécios, significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava ali sendo desenrolada debaixo do nariz deles, e eles questionando ainda por que Jesus tinha morrido, por que isso tinha acontecido. Eles caminharam com Jesus durante todo aquele tempo e não sabia que era preciso que Jesus morresse na cruz pela humanidade. Quanto tempo você caminha com Jesus e não sabe disso? Quanto tempo você caminha com Jesus e não conhece Ele? Jesus te chama, olha, eu quero que você me conheça, eu quero que você me tenha na sua vida. Porque não adianta você só caminhar, mas não conhecer o seu Criador. Você está caminhando, mas Jesus está ali, lado a lado, mas você não conhece a voz dele. Gente, Jesus falando com eles, ele questionando, nem sequer a voz do Senhor eles conheciam. Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Nessa caminhada? Ele te direcionando? Ou você está apenas caminhando? Só estou caminhando, dia após dia, caminhando. E dizendo que está com Jesus, quando na verdade você não está. Muitas vezes nós mesmos nos enganamos nessa caminhada, achando que estamos com Ele e não estamos. Porque Deus tem feito tantas coisas na sua vida. Você olha lá para trás na sua vida e vê o quanto o Senhor já operou na sua vida. E chega aqui na frente, você não lembra de mais nada que o Senhor fez. Você começa a murmurar, você começa a questionar várias coisas. Se é o mesmo Deus que fez lá atrás, por que você questiona Ele quando está na frente? Será que você tem tido discernimento para saber, para ouvir a voz do Senhor? Está acontecendo tanta coisa no mundo, e a pessoa fala assim, nossa, está acontecendo isso e aquilo. Gente, está na Bíblia, sabe? Se alguém falar assim, nossa, eu não sabia que ia acontecer isso, então você nunca esteve com Jesus, porque está tudo aqui, Cristão não tem que questionar por que está acontecendo tal coisa, porque está escrito aqui, Os discípulos falaram, por acaso não queimava o coração quando eles expunham as Escrituras no meio do caminho? Então, no meio do caminho, estão sendo expostas as Escrituras do Senhor no nosso coração. Se o seu coração não arde, é porque você ainda não conheceu a voz dEle. É porque você ainda não o conhece. Porque quando a gente lê, arde o nosso coração. Mas eles só foram perceber isso no partir do pão. Quando Jesus foi partir o pão, eles reconheceram, nossa, era Ele mesmo. O tempo todo no caminho eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com muita vergonha se durante toda a minha caminhada Jesus estivesse do meu lado e ali no final, numa dificuldade ali, Jesus aparecesse para mim, para eu lembrar de tudo que Ele já tinha feito na minha vida. Eu falei assim, nossa, que vergonha, Jesus, eu só caminhei, mas eu nunca te conheci. Quantas pessoas agem assim, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos diante da palavra de Deus. Como se nada tivesse acontecendo, como se vocês nunca tivessem lido a Bíblia. Como se tudo que estivesse acontecendo hoje fosse uma novidade. É novidade para quem não caminha com Jesus. Mas nós que caminhamos com Jesus, nós estamos, ligados com Ele, na voz dEle. E o que eu vejo com isso?
é que só quando Jesus partiu o pão que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava e partia o pão. Vamos lembrar lá em Mateus, no capítulo 14, 19, descreve bem o milagre da multiplicação dos peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Foi aí que eles lembraram. É Ele, é o Messias. Eu lembro dele quando ele partiu o pão e dividiu os peixes, é o mesmo. Mas e quando era lá no início, não era também o mesmo? O que te impediu de escutar? O que te impediu de ver, de tirar a venda dos seus olhos e ver que era o mesmo o tempo todo? Jesus fala lá, tendo mandado as multidões e se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e à multidão. Isso tudo é muito profundo. Jesus tomou o pão e o abençoou, entregou aos seus discípulos. Entregou aos seus discípulos. Quem estava caminhando ali? Deus tem te entregado tanta coisa. Entregou aos seus discípulos. E mesmo assim, eles não foram capazes de reconhecer. Ele deixou bem claro que para nós reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. E nessa história toda, nós podemos ver 3 atitudes que aprendemos com esses 2 discípulos, que eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Você pode andar uma légua, mas se não convidar Jesus para entrar na sua casa, você nunca vai conhecer. Você pode andar com Jesus 3, 2, 4, 5, 6 anos. Eu posso estar na caminhada com o Senhor 10 anos, mas se eu não convidar Ele para entrar na minha casa, eu nunca vou conhecer Jesus. Eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Gente, eles convidaram, entra aqui, olha, já está tarde, o dia está se findando, já está anoitecendo, entre e fique conosco. Ele deixou Jesus tomar a posição de anfitrião. Você convida alguém para ir na sua casa, você deixa ele servir a comida? Você que é o dono da casa, você que vai servir, mas eles não. Eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião. Não, o Senhor pode nos servir. E Jesus serviu os discípulos, repartindo ali o pão. Então, eles convidaram Jesus para entrar na casa. Jesus tomou a posição de anfitrião na casa deles. E depois disso eles reconheceram Jesus e eles voltaram correndo para Jerusalém. Graças a Deus que deu tempo. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Sabe por que os discípulos estavam indo para outro caminho? Porque eles tiveram a sensação que o Senhor os abandonou. O Senhor nunca nos abandona. O mesmo Jesus que partiu o pão aos discípulos de Emaús já estava presente com eles desde o início do caminho. Falou apenas com um olhar sobrenatural para que eles reconhecessem que o ressuscitado nunca os abandonou. Pelo contrário, aquele que é o caminho se pôs sempre a caminhar com eles. Aquele que é o caminho se pôs sempre a caminhar com eles. E é isso que Jesus fala com nós também. Ele sempre vai estar no nosso caminho, porque Ele é o próprio caminho. Toda caminhada se inicia com uma preparação. Por isso que o Senhor falou, fique aqui até que seja revestido de poder. Pelo menos com um passo. Assim também é a caminhada com Jesus. Ter Jesus como companheiro de jornada requer iniciativa. É preciso responder ao chamado, à sua voz, com o primeiro passo, para segui-lo e encontrá-lo.
Ter um encontro com Deus é ter vivo dentro do nosso coração a experiência transformada da graça que inunda todo aquele que escolhe caminhar com Jesus. Amém? E que nessa manhã você possa fazer uma autoanálise e refletir. Será que nessa caminhada eu tenho realmente conhecido Jesus? Ou eu estou apenas caminhando em vão? Porque não tem como você caminhar sem convidar Ele para entrar na sua casa e ter um relacionamento com Ele. Você pode fazer obras maravilhosas, mas se não tiver Jesus, será em vão. Porque é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho porque é na caminhada que a gente conhece Ele. A verdade porque é a verdade da palavra, das Escrituras que nos liberta. E a vida porque nós entendemos que Ele foi crucificado por nós, para que nós tivéssemos vida para caminhar. Coisa que aqueles discípulos não entenderam. Amém?